Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma videoaula rápida. Vamos demonstrar como utilizar o LM317 para fontes de tensão ajustáveis. É comum necessitarmos de fontes reguladas para os nossos projetos, não é? Quando precisamos de 5 volts, utilizamos o 7805. Quando precisamos de 12, o 7812. 6, o 7806 e assim por diante. Mas e se necessitarmos de outro tipo de tensão, 3,3 volts, 7,5 volts, 8,7 volts, pode acontecer em determinado projeto. Então, o LM317, para circuitos que não consomem muita corrente, é uma excelente alternativa. Vou demonstrar aqui como projetar uma fonte facilmente com este componente. Estou com o datasheet dele aberto aqui e de cara temos uma aplicação para uma fonte ajustável de 1,2 a 25 volts. Vejam que simples de utilizar o LM117. Ou 317 também pode ser utilizado. Aplicando 28 volts aqui, e com estes dois resistores, sendo o R2 um potenciômetro ou true input, e temos uma saída ajustável nesta faixa aqui. E aqui embaixo, olha que interessante, ele já dá a equação que calcula, né, o projeto deste circuito. Então, vemos aqui que depende exclusivamente de R1 e R2, a nossa Vout. Vamos ver então como fica o equacionamento. Baixando aqui o datasheet mais um pouquinho, vamos ver aqui as características do componente. Sempre é importante ter atenção nestes dados. Aqui nós temos a principal aplicação do componente. Aqui é o LM117, mas pode ser o 317 também, R1 e R2. Então, aqui é a equação que serve para o projeto do circuito. Vout é igual a V de referência, tensão de referência, multiplicando 1 mais R2 por R1, mais a corrente de ajuste vezes R2. Olhando para o diagrama esquemático, temos aqui a nossa tensão de referência. Por aqui circula a corrente de ajuste, indicada aqui pela setinha, e aqui temos R1 e R2. Mas qual o valor da tensão de referência e qual o valor da corrente de ajuste? Olhando nas tabelas do componente, vamos verificar estes dois parâmetros. Então, observando aqui os valores típicos do LM317, temos uma tensão de referência, reference voltage, de 1,25 volts. Está aqui ela. E a nossa corrente de ajuste está aqui, é este parâmetro. Então, o valor típico dela é 50 microamperes. Então, temos duas constantes e duas variáveis naquela equação. Vamos ver como fica isso no Word Equation. Então, aqui no Word Equation já coloquei a equação. O nosso Vout, vamos chamar aqui de Vout, será igual à tensão de referência, vezes 1 mais R2 por R1, mais a corrente de ajuste, vezes R2. Já conhecemos este dado aqui, já conhecemos este dado aqui do datasheet, correto? Logo, precisamos isolar um dos resistores na equação para projetarmos o circuito. Aí basta arbitrar um valor para um deles. Eu vou isolar aqui R2. Então, para isolar o R2, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar a tensão de referência aqui nestes parênteses. Vai ficar o quê? Tensão de referência vezes 1 é a tensão de referência, mais a tensão de referência vezes R2 dividido por R1. Então, o que eu fiz aqui, multipliquei tensão de referência por 1 e depois multipliquei por R2 sobre R1. Então, resultou nesta expressão aqui. Não podemos nos esquecer de somar esta aqui. Então, fica desta forma. Agora, o que vou fazer, temos a soma de três termos no lado direito da igualdade. Vou passar este termo aqui para o outro lado, subtraindo de Vout. Então, vai ficar como? O lado esquerdo da minha igualdade vai ficar Vout menos tensão de referência e vai sobrar estes dois termos aqui, desta forma. Agora, podemos enxergar que temos aqui uma multiplicação que depende de R2, neste ponto aqui, e aqui também, corrente de ajuste vezes R2. Isso significa que podemos fatorar R2 neste lado da igualdade, ou seja, colocar R2 em evidência. Desta forma, o lado esquerdo permanece igual por enquanto,
E aqui à direita temos R2, que vai multiplicar quem? Multiplica a tensão de referência dividido por R1, somando a corrente de ajuste. Agora temos R2 praticamente isolada. O próximo passo é passar este termo todo dividindo este termo aqui. Conseguiremos, assim, isolar o R2. Então, R2 será igual a Vout menos a tensão de referência dividido por todo aquele termo ali, que é a tensão de referência sobre R1 mais a corrente de ajuste. E esta equação aqui determina o R2. Então, já vamos colocar ela em forma de algoritmo aqui no MATLAB. R2 será igual a Vout menos tensão de referência dividido pela tensão de referência dividido por R1 mais a corrente de ajuste. Tensão de referência já conhecemos, é 1,25 volts. Vout é o parâmetro que eu vou determinar para o meu projeto. A corrente de ajuste é tipicamente 50 microamperes, então 50 E menos 6. E o R1 é um valor que eu vou arbitrar. Tensão de saída, vamos projetar uma fonte com 3,3 volts, que é usual em alguns casos nos projetos de engenharia, correto? Então, vamos arbitrar um valor para R1 também. Vou escolher um valor de 620 ohms. Agora é só copiar este algoritmo, colar no console do MATLAB, e ele nos retorna um valor de 992,19 ohms. Aproximadamente 1 kΩ para R2. Vamos então ver como fica isso no ISIS? Vamos ver. Já temos um circuito com LM317, estou entrando com 28 volts. Temos capacitores com valores típicos para filtragem de fontes reguladas. E aqui R1 e R2, que ainda estão com os valores padrão do ISIS. Vamos então modificar. O R1 determinamos que seria 620 ohms. E o R2 aproximadamente 1 kΩ, mas vamos colocar o valor exato do MATLAB, deu 992,19. Então, 992,19, afinal, em uma simulação, não precisamos necessariamente nos prender a valores comerciais. Dando um play, vamos observar na saída uma tensão de 3,3 volts, segundo a teoria. Então, play para simular. E aí está, 3,31 volts, a fonte está projetada. Então, vocês viram como fazer um projeto com LM317 ou LM117 também é possível para tensões diferentes de fontes de alimentação. Só demonstrando outra aplicação que o datasheet sugere, colocar aqui um potenciômetro. Colocando um potenciômetro no lugar de R2, ligando desta forma, temos uma fonte ajustável. Então, dou um play aqui, 2,9, regulando aqui, podemos variar esta tensão de saída. Então, esta foi mais uma videoaula rápida, trazendo mais uma ideia de projetos para vocês. Qualquer dúvida é só deixar aquele Save Our Souls de sempre. Pessoal, isso aí é engenharia, o uso intencional da ciência. Vou ficando por aqui, confiram nossos demais vídeos, assina o canal, clique em gostei, compartilha com todo mundo, verifica lá o WR Kits no Facebook, facebook.com/WRKits, que seguido estamos publicando fotos que dão dicas de quais serão os próximos vídeos do canal. Então, não deixe de curtir WR Kits no Facebook. Aquele abraço e até a próxima!
Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.